Olá, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos mais uma vez à nossa formação online, o curso Arte Viver na Essência. Hoje já vamos para o nosso módulo 6 e vamos falar de autoestima. No seguimento do módulo da passada semana em que falámos do amor próprio, e no seguimento da minha sugestão relativamente a um trabalho de casa que tinha precisamente a ver com uma carta de amor para si mesmo, recebemos algumas cartas muito bonitas e vamos publicar aquelas que nos autorizaram precisamente essa publicação, mas temos uma carta vencedora. Aqui o conteúdo não teve a ver propriamente com aquilo que estava escrito, porque não era a minha função avaliar o conteúdo e toda a riqueza interior que estava ali demonstrada em cada carta, mas foi precisamente dar o prémio simbólico à primeira carta que nos foi de facto enviada. E ela foi recepcionada no dia seguinte à 00h19. Portanto, eu vou ler precisamente esta carta que pertence à Ana Rita. E esta carta, como me referi, tinha a ver com a temática da aula passada sobre o amor próprio. Eu sei que o slide está muito pequenino, mas não quis simbolicamente colocar aqui o texto da Ana Rita Pereira, e eu vou passar a ler. Esta carta que nos chegou, todas elas mais uma vez estão muito ricas, muito bonitas e de alguma forma também vão ao encontro daquilo que é o sentimento verdadeiro de cada pessoa e aquilo que se permitiu de facto descobrir e ousar em partilhar, mas hoje vamos dar destaque à carta da Ana Rita que eu passo a citar e a ler com a devida autorização da própria autora. Então, a carta da Ana Rita diz assim: Querida eu, nada me deixa mais feliz do que mais uma jornada contigo. Graças a ti nunca estou só. Contigo conheço solicitude, mas nunca solidão. Falamos muito uma com a outra. Desde pequenas que adoramos as nossas pequenas contemplações. Inúmeras noites na varanda, sob as estrelas, a ouvir os sons do mundo. Sempre tiveste uma sede de descobrir. Não tanto as leis criadas pela humanidade, mas as leis que ditam os mistérios da natureza e dos relacionamentos entre os seres. Fizeste muitas pequenas asneiras, porque preferes viver de improviso em vez de criar um plano. Mas com elas desenvolveste uma intuição, uma inteligência emocional que te permite agora começar a tirar significado e conhecimento das charadas que a vida te trouxe. O que mais me preocupava em ti é hoje em dia o que mais admiro. Simplesmente nunca aceitaste crescer. Vives a vida com a curiosidade de uma criança. Os medos da criança por vezes são grandes e desproporcionados, mas as alegrias são genuínas. Tão depressa crês que existem monstros debaixo da cama, como acreditas ter o mundo nas tuas mãos. Tiveste problemas de adaptação na vida adulta, não por gostares de independência, mas por amares demais a liberdade. Não por te quereres ligar profundamente. Para ti, uma relação. Peço desculpa, vou voltar atrás porque esqueci aqui uma frase para fazer sentido na consequência da frase que estava precisamente a ler. Então vou ler a última parte que diz: tiveste problemas de adaptação na vida adulta, não por gostares de independência, por amares demais a liberdade. Assim é que é. E em cada escolha há um compromisso. Não gostavas da palavra compromisso, não por te quereres ligar profundamente. Para ti, uma relação que não seja infinitivamente profunda, nem sequer se chama relação. Não gostavas da palavra compromisso porque tinhas em ti o conceito de que o compromisso é inflexível e estático. Demoraste a descobrir que o compromisso não é uma ação mental, mas uma certa ou uma certeza no coração. Na verdade, não havia muito do dia a dia que desencadeasse esta vontade do teu coração e por isso caíste no erro de achar que não existia.
Nesta ânsia de tornar a decisão mental certa, muitas vezes não escolheste e deixaste que o mundo atirasse os dados por ti. Não foi bem preguiça, mas o encantamento de querer permanecer na encruzilhada e gozar o momento em que todos os caminhos ainda estão em aberto. Houve confusão. Por vezes a luz apagou-se. Só assim percebeste que não estavas às escuras, mas que tinhas a tua luz própria. Mergulhaste de cabeça no extraordinário. Agora, o mundo está cada vez mais a partir dessa mesma luz. Surpresa das surpresas. És capaz de decidir. O teu mundo não tem menos perguntas, mas passou a ter muitas mais respostas. Não és extremamente social ou extrovertida, mas fazes por estranhos, o que socialmente não se pede por amigos. Por isso, dormes bem, um sono pesado e uma vida leve. Acima de tudo, adoro quando te olhas ao espelho. Tens covinhas, mas só quando te ris, isso, por si só, tudo diz. Quando olhas nos teus olhos, há compreensão, cumplicidade e sentido de humor. Divertimos-nos. Cada vez mais somos desenvergonhadas. Amamo-nos mais do que nunca. Ana Rita Pereira. Ana Rita, espero que esta carta possa ser escrita daqui a uns anos, lá assim para os 90 e poucos, e que tenha a mesma grandeza, a mesma autenticidade e esse espírito de criança, espero que nunca perca. Um grande beijinho e obrigada pela sua partilha. Esta carta, junto com as cartas que também recebemos, mais uma vez, cada uma mais bonita do que a outra, vão ser publicadas no nosso grupo. Lá está, aquelas que foram devidamente autorizadas, e eu recomendo a ler porque tenho a certeza que muitas delas vão fazer espelho convosco. Não perca estas poetisas espontâneas que, de alguma forma, escreveram aquilo que lhes vinha na alma e também no coração. E agora, entrando propriamente na nossa matéria de hoje, que tem a ver precisamente com a autoestima, vamos falar então da autoestima. E o que é que isto significa? Desenvolver a capacidade de gostar de si, lá está, tem muito a ver também com a temática do amor próprio, permite a autoaceitação. Até aqui nós já sabemos. Quaisquer que sejam as divisões internas, as nossas próprias dificuldades em ultrapassar algumas crenças, lá está, as velhas crenças que trazem formatação e também um sentido de bloqueio, temos que conhecê-las e aceitá-las para, lá está, as podemos transformar. Nenhuma mudança pode ocorrer se existir um desconhecimento do padrão que nós temos que mudar. Então é preciso identificar, é aquele processo de coragem de ir bem fundo à procura da essência que nos vai trazer a grandeza da transformação, mas também é preciso descobrirmos o padrão que está a bloquear todo este processo. Então, o julgamento, a culpa, a inconsciência do estado que deseja alcançar acabam por consistir, entre muitos outros fatores, de elementos que vão precisamente mascarar aquilo que nós queremos resolver, porque lá se encontram também como bloqueios que têm que ser transformados. A autodepreciação está presente em problemas emocionais que podem também ser identificados por outros padrões e vão diretamente questionar a noção do seu valor, do seu autovalor. E esta vai ser uma das temáticas de hoje. Então, passando ao nosso próximo slide, alguns estados emocionais podem, na verdade, potenciar estados de baixa autoestima. Eu costumo chamar também um bocadinho aquele espírito do Calimero. Uma coisa é termos vontade de chorar porque alguma coisa nos trouxe a emoção da tristeza. Isso tem que ser liberta porque isso em nós faz rugas, faz muito mal, até faz celulite. Por isso, as emoções têm que ser expressas e têm que ser vividas e devem ser curadas com todo o nosso amor, percebendo o mecanismo que alimenta essa consistência de bloqueio e que, na verdade, está a impedir o fluxo normal de uma emoção mais positiva e de sentimentos mais positivos. Então, esta autodepreciação, que consiste, na verdade, naquilo que impede a autoestima de estar ali em alta,
deve ser avaliada e algumas situações externas poderão influenciar, ou seja, servir de recurso externo ou de estímulo externo para que venha então este padrão ao de cima e que precise, na verdade, ser resolvido. Então, estes padrões e crenças, lá está, ao serem desmistificadas, o padrão que existe e a crença que sustenta o padrão poderá estar envolvida em alguns estímulos externos que venham potenciar isto, mas internamente vão condicionar-se e vão ser condicionadas algumas situações que podemos chamar estados internos emocionais e perturbadores. Porquê? Porque estão precisamente a impedir o fluxo de uma racionalidade, de uma forma de estar energeticamente e emocionalmente muito mais livre, plena, e na verdade é isso que nós queremos alcançar também com esta formação. Então vou-vos deixar aqui algumas temáticas que vamos também abordar que vão impedir esta energia de se expressar e, na verdade, constituem padrões por detrás de outros padrões. E nós também vamos descascar estas matrioscas também que temos estado a referenciar desde o início da formação. Então, o que é que nós vamos encontrar? Sentimentos ou padrões ou crenças associadas a vergonha, mágoa, inveja, depressão, ciúme, raiva ou ira, ansiedade e culpa. A culpa é a maior prisão que podemos ter emocionalmente e energeticamente. Deixei uma chaveta com 3 pontinhos porque tenho a certeza que vai pensar em algum padrão que gostaria de resolver, que sente que em si é algo que pode ser transformado e como vamos dar continuidade nas próximas aulas precisamente a exercícios e ferramentas de transformação destes padrões, deixo aqui uma chaveta para que possa pensar também num padrão específico que tenha e que deseja ver transformado. No nosso próximo slide, vamos precisamente à primeira crença que referenciámos no slide anterior. Vergonha, que eu associo aqui a uma sensação de complexo, de inferioridade. Também pode ser de superioridade porque acaba por ficar aqui bastante ligado. Muitas vezes a necessidade de mostrar precisamente a superioridade revela que existe uma necessidade de colmatar uma carência. Mas deixamos isso para uma próxima aula. Um sentimento que pode ser experienciado quando fica aquém de um objetivo que se propôs a alcançar ou quando se compara com referências exteriores. Lá está a questão não só da comparação com o outro, e aqui está a colocar em causa o seu valor ou depender de referências do exterior para precisamente validar o seu exterior, mas temos aqui uma palavra que também vamos transformar no nosso dicionário que tem a ver com expectativa. A expectativa cria uma forma de vermos no exterior algo que desejamos que aconteça, porque não transformar isto em fé ou autoconfiança. Outro tema que vamos abordar e que desejo que reflita um pouco. Relativamente ainda à vergonha e à sensação do complexo, não passam de crenças e de padrões. Tudo o que está distorcido em relação à nossa essência é tudo aquilo que pode ser curado e transformado. E, na verdade, se calhar, são os padrões que precisamente traz para transformar. Existe, lá está, associado à sensação de que a vergonha, eu não presto, eu não posso, o espírito, lá está, do Calimero, sou insignificante, sou feio, sou incapaz, ou seja, são mecanismos, são frases que demonstram autodepreciação, que é precisamente o tema da nossa próxima aula. Então, deixo-vos aqui este slide precisamente com a reflexão e com as frases que simbolicamente vão representar essa necessidade de mostrar sou insignificante, sou feio, sou incapaz. Será que é mesmo isto que pensa em relação a si ou não será apenas um momento de vitimização? Mais uma reflexão que gostaria que pensasse. No nosso próximo slide, vamos encontrar aqui outro dos pontos que referenciamos no slide anterior.
e estamos aqui a aguardar que o nosso slide então chegue, que tem a ver precisamente com depressão, que eu aqui vou associar a tristezas, lá está, por expectativa. Quando a pessoa se encontra num estado depressivo, associado a um processo de luto, ou de separação, ou algo que possa influenciar e que esteja ali criada uma certa sensação de despedida definitiva, pode haver aqui um processo que tem que ser contextualizado e que tem que ser vivido como todas as emoções. Mas quando se trata, que é o âmbito deste slide, do momento de expectativa, não só daquilo que possa ser importante, mas sim da forma como atribuímos a importância a essa situação exterior, aqui podemos aprender a viver e a lidar com as situações externas de uma forma diferente. E eu agora tive aqui um momento que tive vontade de rir porque estava precisamente a pensar que muitas vezes nós damos importância a certas coisas exteriores que naquele momento nos fazem ressonância, mas quando essa ressonância deixa de existir, quando olhamos para trás e observamos aquilo que vivemos e passamos, ou que até mesmo a própria pessoas que gostam de viver as coisas de uma forma mais dramática ou épica, se calhar quando olham para trás percebem que aquilo de facto possa ter sido um pouco insignificante. Mas é preciso que passe algum tempo e que o processo em si possa ser naturalmente curado. Então temos que dar tempo para que a parte emocional e energética possa aceitar e contextualizar aquilo que é a consciência. E quando vem a depressão ou os baixos níveis de energia, porque a depressão é a pessoa que não está a conseguir os próprios recursos de viver a sua própria energia, a tristeza é algo que possa ser momentâneo, mas que se persistir é que dá origem à depressão. Não queremos uma coisa, nem queremos outra, nem queremos o sintoma, nem a patologia, mas é preciso aprendermos a perceber porque é que estes mecanismos eternamente também acontecem. Então, quando estamos perante um momento importante de perda, de desilusão, face, lá está, a uma situação que possa acontecer de uma forma não explicada ou que não foi previamente sentida, ou mesmo situações que possam trazer desilusão, acaba por nos trazer aqui, lá está, duas perspectivas. Ou um contexto em que a realidade nos traz uma situação para ser experienciada e aqui a forma como vamos experienciar aquilo que vem ao nosso encontro nos trará para um determinado nível emocional. Lá está, a emoção tem que ser vivida, mas não temos que viver eternamente agarrada a essa dor. Ou entramos numa fase de expectativa e, como não aconteceu aquela expectativa, veio uma tristeza imensa, como se o mundo estivesse em dívida connosco. Nem uma coisa nem outra têm a durabilidade imposta pelo exterior. Cabe a nós gerir, viver aquilo que tem que ser vivido, mas ultrapassar essas situações e perceber que muitas vezes, se calhar, estamos mais preparados ou menos preparados para lidar com esses acontecimentos externos, mas lá está, se fazermos depender do exterior aquilo que vamos sentir, então estamos sempre à mercê dessas emoções e não aprendemos a gerir os acontecimentos a partir de nós, com o nosso próprio processo, o nosso próprio ritmo, mas acima de tudo com a nossa própria autoria. Muitos casos também acabam por se manifestar inconscientemente. Muitas situações ligadas à depressão não passam de chamadas de atenção, vamos trazer também este tema aqui, mas existe aqui no fundo um paradigma que é a pessoa acaba por estar a fazer mal a ela própria e isto acaba por ser uma forma de desamor, em que o padrão está a ter supremacia sobre o amor próprio ou sobre a forma como a pessoa se estima. Muitos pensamentos associados a este estado estão habitualmente associados, lá está, da mesma forma que estivemos aqui em relação ao slide anterior, algumas frases-chave que trazem esse conteúdo emocional, aqui são muito mais ligadas à questão do fracasso.
eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, não mereço que gostem de mim e vamos dar um bocadinho ao mesmo conteúdo. É a pessoa a colocar-se à parte, mas ao mesmo tempo a chamar a atenção para que a venham buscar. Mais uma situação para poder refletir se em algum momento da sua vida necessitou deste recurso para ultrapassar a dor. Vamos para o nosso próximo slide e aqui vamos falar um pouco da ansiedade. Não vamos aqui abordar a ansiedade tendo em conta possíveis estados de pânico ou situações que possam ocorrer de trauma, mas aqueles estados pequeninos de ansiedade, não traumáticos, mas que acabam por causar moça, porque estás em desconforto e o corpo físico, como já sabemos, vai viver aquilo que está particularmente das nossas emoções, mas um estado de ansiedade está ligado habitualmente a uma sensação de ameaça. Lá está, o estado de alerta. Se a pessoa está em ansiedade, ela está em desconforto. Se ela assumir o comando, acaba por controlar os níveis de ansiedade. Mas se continuar a colocar no exterior, lá está, o exterior como sendo a referência, a pessoa vai estar em estado de alerta e está em estado de ansiedade porque não sabe o que é que acontece de lá para cá. Se assumir o seu comando, gere e aprende a gerir, porque há ferramentas para o fazer, aprende a gerir a ansiedade porque ela determina a forma como quer estar, independentemente daquilo que venha ao seu encontro. E são situações completamente diferentes. Contudo, a ansiedade, na perspectiva que vamos abordar, pode ser, na verdade, um estado que implica, lá está, desvalorização, o achar que não tem capacidade, competências ou potencialidades para desempenhar uma determinada tarefa, ser muito crítico ou crítica em relação a si próprio. Uma coisa é gostar de ser perfeitinha, fazer as coisas bem, outra coisa é depender desta necessidade e maltratar-se ou desvalorizar-se se não atinge esse próprio objetivo. Somos humanos, não temos o direito de estar a falhar por negligência, mas se isso acontecer, se alguma coisa não acontecer em conformidade com aquilo que gostaria, respeite também que tem esse direito. Isto é fundamental. Depois, não entre em mecanismos de rejeição. Aqui pode utilizar várias ferramentas para ultrapassar algumas situações, e estou a pensar nomeadamente na gestão de tempo, mas também pense que na nossa vida atual, em que temos tantos compromissos, em 100 coisas, 2 não ficarem em conformidade com aquilo que gostaríamos, também acho que merece o primeiro prémio. De qualquer forma, relativamente à primeira situação que abordamos, e tem a ver precisamente com as crenças e os pensamentos associados a este estado, pode ser mais ou menos uma das frases ou umas das frases que pode surgir é: sou incompetente, lá está, não presta para nada e não vou conseguir, não sou capaz, etc, etc. Quanto mais dizermos isto, mais o nosso consciente acredita que é verdade e a pessoa energeticamente nunca mais sai deste estado do calimero. Vamos para o nosso próximo slide. E no nosso próximo slide nós vamos precisamente a uma das situações que eu diria que pode considerar de facto uma amarrazinha. Vamos imaginar que nós temos uma amarra, mas em forma de corrente, e na verdade o estado de culpa acaba por ser uma das piores prisões emocionais que pode sentir. Ela pode ser consciente ou não, mas traz uma prisão ao passado. E isto acaba por ser muito penoso e criar um bloqueio no fluxo da sua própria vida. Depois, acaba por trazer o quê em conformidade? Agir com o receio que está constantemente a fazer algo errado, que pode ter consequências e depois tem dificuldade em decidir aquilo que deseja. Ou seja, acaba por prejudicar a sua própria racionalidade ao mesmo tempo,
E acaba por trazer aqui também um mecanismo de ir ao encontro de mágoas antigas para o fazer sofrer ou a fazer sofrer, como se fosse aqui um processo de masoquismo que está aqui associado porque acha que vai ficar eternamente em dívida com algo porque procedeu segundo a sua consciência castradora ou que está ali a pesar neste estado de culpa que procedeu indevidamente. Ora, isto é um autocastigo que também não leva a lado nenhum. É importante, se houve decisões, e aqui podemos contextualizar isto desta forma, se houve decisões que na sua vida não tomou de forma racional para si, porque às vezes escolher com o coração garantidamente que é a melhor saída mesmo que às vezes possamos ter que enfrentar alguns desafios para chegar ao topo dessa situação, mas é a melhor forma às vezes, é sentir e ir. Mas quando falamos em decisões em que é preciso o espírito pragmático ou tomar as rédeas num determinado contexto, às vezes as coisas seguem o caminho que têm que seguir, mas para a nossa expectativa não era aquele resultado. Não temos que estar em culpa com isso. Se foi para o nosso propósito de vida ter que seguir aquele caminho, então na verdade vai estar certo a nossa escolha, mesmo que racionalmente a possamos não compreender. Contudo, os estados de culpa, ainda associados a más escolhas, a situações que a pessoa não se perdoou porque fez isto, fez aquilo, é importante trabalhar a aceitação e o perdão, mas as frases comuns associadas à culpa é sou uma má pessoa, eu não presto, e lá está, e depois vêm os derivados, não sirvo para nada, blá blá blá, blá blá blá. Outro padrão que temos que trabalhar e os estados de culpa inconscientes são, de facto, prisões e existe muito mais conteúdo associado a isto em cada pessoa do que podemos imaginar. E vamos passar então para o nosso próximo slide e vamos continuar aqui um bocadinho no espírito do Calimero, mas agora de uma forma diferente. O que é a mágoa? É um sentimento que de alguma forma pode significar a pessoa ter sido magoada, sem dúvida, mas porquê? Tem que continuar com esse peso o resto da vida. Ou seja, sentir-se injustamente tratada por ter perdido a confiança ou o afeto de outra pessoa. Ou seja, vamos imaginar, eu vou dar só aqui um exemplo, e já tenho dado este exemplo muitas vezes. Hoje uma pessoa gosta de mim, amanhã pode deixar de gostar, mas não fui eu que mudei, foi a opinião dela. Então, se pensarmos que não temos o mínimo controle no exterior, também não vamos criar mágoas sobre situações sobre as quais nem sequer se justifica essa mágoa. Outra situação, e aqui até podemos falar um bocadinho de amor incondicional. O que é o amor incondicional? É dar sem esperar nada em troca. Que o nosso coração gostava de viver certas coisas, isso eu não tenho dúvida. Mas se calhar não é, lá está, colocando fora a expectativa ou estar a olhar para um determinado sítio que vem ao nosso encontro aquilo que é o nosso desejo. Então, às vezes é preciso abrir horizontes e perceber que nós damos sim, mas não podemos estar a olhar porque nem sempre nós vamos escolher no sítio onde semeamos. Também vamos abordar isso numa das próximas aulas. Sentimentos que emocionalmente criam estados de perda de importância e causam sentimentos de inferioridade. Já não gosta de mim, eu sou insignificante. E pronto, temos mais um momento de Calimero que também não traz conteúdo nenhum. E nós depois vamos associar também estes padrões conscientes ou não que se verificam, que estão associados também a estruturas de personalidade. Essa é uma parte que depois vamos compor e vamos contextualizar, mas para já vamos aos padrões porque é isto que temos que resolver primeiro para chegar à nossa verdadeira essência. E se passarmos então para o nosso próximo slide, vamos ter o ciúme, outra situação muito bonita, que tem a ver com paixões fortes, mas às vezes pode ser algo kármico. Vou usar esta palavra nesta formação. Algo kármico. E porquê? Existem sentimentos de perca de afetividade ou de importância que às vezes está a acontecer na própria pessoa e acaba por
representar para o outro e colocar no outro essa sensação de espelho distorcido. Eu vou explicar um bocadinho melhor. Quando existe, e o ciúme lá está, pode ser entre dois irmãozinhos que têm que lutar pela atenção da mãe, ou seja, o ciúme acaba por estar muito direcionado à necessidade de posse, e esta posse não tem que ser de poder, de manter um objeto, algo no nosso poder ou na nossa alçada, tem a ver com necessidades, às vezes, de partilha profunda e absoluta, em que acaba por ser, na verdade, uma expectativa, mas às vezes essa troca e essa partilha profunda até pode existir. Também vamos contextualizar isso. Mas quando vem esta sensação do ciúme, eu vou colocar aqui de uma forma distorcida, acaba por vir ao encontro do outro padrão, porque depois vamos perceber que os padrões acabam por estar muito ligados uns aos outros. Lá está, eu não tenho valor, não sou suficientemente bom, etc, etc. Então existe, mais uma vez, uma sensação de depreciação. Se a pessoa não está a ser valorizada, ela vai se desvalorizar porque acha que está naquela condição. Pode ser conscientemente ou não o processo a seguir, mas se falarmos de duas crianças que estão a tentar chamar a atenção da educadora, seja de dois irmãos com a mãe, seja do que for, nós vamos sentir aqui uma certa competição. E esta competição não está fora, mas está dentro. Outro mecanismo que existe é a inveja. Quando esta situação ocorre, revela que existe uma necessidade da pessoa querer algo que o outro tem. E às vezes a inveja não é uma coisa negativa. É preciso perceber a coisa que está por detrás do próprio padrão. E porquê? Quando a pessoa fala em inveja, a energia da inveja é uma energia destrutiva, na verdade. Mas se eu olhar para uma árvore que está num jardim e disser, eu gosto desta árvore, eu estou a querer o desejo para mim de ter uma árvore também no meu jardim. Nesta perspectiva, é a cópia pelo um bom exemplo que está a decorrer. E às vezes, a inveja no sentido pejorativo, que significa eu quero uma coisa, mas como eu não posso ter, tu também não tens, é diferente de eu vejo uma coisa e sinto que para mim me completa, me traz felicidade e eu também quero. Ou seja, estas duas fronteiras são muito distantes em termos da energia que a sustenta, mas o padrão que está aqui acaba por ser o mesmo. Um pelo desejo na positiva e outro pelo desejo destrutivo na negativa. Vamos abordar isto, mas eu gostava que refletisse durante esta semana quando sente que deseja algo e se o outro tem esse algo que ainda não conseguiu, como é que se sente? Numa situação perdida porque não vai conseguir alcançar ou vai entrar em competição com isso? Penso um pouco nisto, porque estes dois, o ciúme e a inveja, acabam por ser temas que muitas vezes podem condicionar, porque a pessoa fica focada naquilo e não avança, e às vezes existe ali alguma coisa muito melhor à nossa espera. Pense também nisto. Vamos passar ao nosso próximo slide e vamos ter aqui uma coisa que também não é tão simpática, que tem a ver com a raiva ou com a ira, acaba por ser uma situação de defesa. Muitas pessoas, antes de serem agredidas, e não é que tinham que o ser, e quando eu falo em agredidas é no sentido de sentirem incomodadas no seu ego, se a pessoa sente que algo a vai colocar em causa, ela já está a entrar numa forma agressiva em relação à outra pessoa. Então, muitas vezes, este mecanismo de raiva acaba por consistir numa necessidade de defesa, mas depois a pessoa acaba por ficar em culpa
E muitas vezes, como não quer demonstrar e não dá parte fraca, acaba por ficar com esta energia dentro dela e não a liberta. A nível psicossomático, isto é um bocadinho complicado. Então a raiva é uma atitude de defesa do eu, como referenciei há pouco, quando a pessoa se sente colocada em causa na sua autoridade ou no seu valor, que muitas vezes nem está a acontecer. Mas tem a ver com a crença que a pessoa já tem dentro dela, que acha que isso já está a acontecer e o outro se calhar nem disse aquilo com essa intenção. Então, acaba por ser um estado contrário ao estado depressivo. O estado depressivo mete para baixo e tira a energia vital. A raiva traz o empoderamento pela negativa, mas forma a energia vital. Quantas pessoas não sentiram já uma certa zanga e foi essa zanga que lhes deu a força para enfrentar um desafio? A zanga acaba por ser uma emoção que é um tónico na destrutiva. Nós vamos só explicar aqui. Relativamente à zanga, é um processo emocional negativo, é destrutivo porque é uma energia de baixa vibração, mas é uma força. Então, se eu pegar nesta força, não com a zanga, mas com a motivação, eu tenho a mesma energia. A questão é que uma é mais construtiva e a outra é mais destrutiva. Então, a zanga como a motivação alimentam as duas a minha energia vital. Uma na construtiva, outra na destrutiva. Escolha qual das duas prefere, quando tem que agir num determinado contexto da sua vida, seja ele qual for, num momento de decisão ou num momento de criatividade, ou de colocar algum limite. Vamos passar para o nosso próximo slide, e neste slide vamos encontrar só aqui uma pequena explicação. Todos estes dados emocionais e todas estas questões emocionais que nós acabamos de ver agora acabam por baixar a vibração energeticamente, não permitindo paz interior, que também não seria muito difícil de nós chegarmos a esta conclusão, e uma certa harmonia. Então, na verdade, todos os sentimentos ou estados emocionais podem ser potenciados, lá está, através da escolha. Ou escolho a zanga ou escolho a motivação, mas se eu tiver uma visão distorcida sobre mim ou baseada em crenças que estão aqui a condicionar a atitude de cada pessoa, na verdade, as pessoas vão identificar-se nessa circunstância de acordo com o padrão que estão a viver interiormente. E isto acaba por ser, muitas vezes, uma visão distorcida. O propósito aqui é perceber que estes estados emocionais acabam por ser bastante bloqueadores e que o objetivo, na verdade, é curar internamente estas crenças limitantes ou limitadoras e os padrões castradores que vão trazer aqui, muitas vezes, uma visão distorcida daquilo que está a acontecer, mas é preciso, lá está, irmos à causa e curar aquilo que precisa de ser transformado. Se eu tiver uma mente distorcida baseada na zanga, nem quero saber o que é que vou atrair nesse meu dia. Então é preciso focar-nos também naquilo que queremos viver interiormente para que a nossa vida também possa representar um bocadinho esse espelho. E lá está, se eu mantiver em mim zanga, coisas negativas, é óbvio que o meu corpo não vai gostar muito dessa vibração e vai achar que eu não estou a fazer bem a mim mesmo, e então vai instalar-se um sintoma que no fundo acaba por representar a toxicidade emocional em que eu estou a viver. Se eu viver essa toxicidade energética durante muito tempo num sintoma, que muitas vezes o corpo vai dando pequenas dores, dizendo que existe uma energia que não está bem e que tem que ser transformada de uma forma mais positiva, nós às vezes não escutamos aquilo que estamos a sentir, seja fazendo mal a nós, porque isso fazemos sempre, mas no sentido de estar a viver algo que seja ao exterior, que esteja a trazer esse estímulo e nós estamos a permitir, mas na verdade o que representa aqui é um sintoma. Então um sintoma acaba por representar uma mensagem no corpo que está constantemente a dizer: transforma-me. E se nós não transformarmos, nós vamos acabar por adoecer devido a todo este processo emocional e de crenças que acaba por estar em nós e que nós não queremos escutar.
Uma doença acaba por ser fruto de um padrão. Lá está, seja crenças, seja, na verdade, sentimentos que nós insistimos em alimentar porque achamos que estar no processo do calimero é muito mais saudável e não é. No nosso próximo slide, vou-vos deixar então aqui só para analisarem mais facilmente tudo aquilo que estivemos a dar em termos daqueles sentimentos que não nos trazem, na verdade, mais-valia. E quando vivenciamos todos estes processos internos com o exterior, temos de facto uma oportunidade de nos confrontarmos muito mais assertivamente com estes padrões. E então, vou-vos só deixar aqui esta reflexão, que também sei que não é novidade. Não atraímos para a nossa vida aquilo que queremos, mas aquilo que somos. Que somos como? Energeticamente. Eu posso não ter uma determinada consciência e atrair algo que tenha uma consciência diferente. Significa que a minha vibração está dentro de um determinado contexto. E então, cá temos a famosa designação dos espelhos. Para poder perceber melhor dentro de si este processo, eu vou pedir-lhe que reflita e aceite realizar uma avaliação justa e verdadeira sobre si. Nada de julgamentos, não é esse o nosso propósito, mas, e acima de tudo com muito amor, lá está, o que pretendemos é que sinta que, identificando o que se encontra mal ou distorcido ou não em conformidade com a sua essência, melhor dito, em si, pode definir, na verdade, um processo de mudança ao seu ritmo. E se deseja mudar, seja gentil consigo, mas comece hoje. Eu acredito que na passada semana, para quem teve a ousadia de entrar em contacto com o sentido do amor próprio, acredito que tenha sido um grande passo interior para este processo. No nosso próximo slide, e como sei que este momento de reflexão nos vai trazer... Eu estava aqui a pensar se ia castigar-vos mais um bocadinho, mas não. Vou-vos só dar este trabalhinho de casa e vou-vos deixar uma reflexão. Para o trabalho de casa desta semana, ainda no seguimento do trabalho de casa anterior que ainda está a decorrer, identificar o padrão que pretende transformar. Vamos a um momento de ousadia. O que é que eu tenho em mim que posso melhorar para que eu me sinta mais plena ou mais pleno? Refletir sobre o objetivo prático deste padrão, porque às vezes o padrão tem um propósito que pode servir para alguma coisa e essa coisa não seja consciente na sua funcionalidade. Vamos imaginar que um padrão é um padrão construído para uma determinada defesa emocional. Ela está a ser útil, está a bloquear a vida toda, mas está a ser útil tendo em conta a necessidade da pessoa naquele momento. Então o propósito é precisamente como pegar neste padrão e transformá-lo em algo mais confortável, que vá substituir o padrão que está a bloquear o fluxo da vida, mas que continue a desempenhar as mesmas funções, mas num modelo muito mais moderno, muito mais positivo, muito mais funcional e menos tóxico e, sobretudo, mais próspero. Então, a frase que pretende, de facto, trazer o grande trabalho de casa desta semana é: seria confortável substituir o padrão em causa por um modelo mais positivo e mais funcional para mim, menos tóxico e mais próspero? Qual? Pense um pouco. Se calhar vai ter uma resposta muito mais fácil do que imagina. Recomendo que releia os manuais de todas as nossas aulas até a aula 6. Fica só aqui uma pequena sugestão. E na próxima aula, ainda para contextualizar um bocadinho aquilo que não deixa a nossa essência brilhar, vamos falar de autodepreciação e depois vão perceber que o tema vai ascender completamente para trabalhos práticos e aqui o nosso propósito é trazer completamente a essência ao de cima. E para fechar esta nossa aula, vou-vos deixar uma reflexão.
Seja o seu maior compromisso. Não se atrase, nem deixe para depois. É agora. Tem como procedimento criticar-se a si mesmo há anos e isso não funcionou? Tente aceitar-se e veja o que acontece. Esta frase não é minha, é de uma grande senhora que já não está entre nós, mas que deixou trabalhos maravilhosos, que é a Louise Hay, e deixo precisamente esta reflexão. Eu comecei a escrever uma frase muito parecida, mas como a Louise Hay já tinha escrito, achei que deveria prestar aqui uma pequenina homenagem e mantive exatamente o texto integral, e o propósito é: seja o seu maior compromisso, e então a partir daqui, o que é que podemos mudar, o que é que pode mudar, aceitando-se primeiro e depois deixando que essa própria aceitação lhe traga todas as luzinhas que são necessárias. Para entrar em contacto connosco, já sabe, o nosso e-mail é viver na essência. Não, deixe-me só voltar aqui atrás, porque não imaginam a quantidade de e-mails que eu tenho, mas eu garanto que vou decorar mais um, vivernaessencia@gmail.com. Ainda estamos a recepcionar todas as cartas que sentir apelo em escrever, e se calhar até pode sentir apelo em escrever mais do que uma, lá está. A sugestão foi precisamente daqui a 6 meses voltar a escrever, ainda há um trabalho a decorrer da passada semana, deixo-lhe mais um trabalhinho para reflexão, não é preciso perder muito tempo, mas garanto que todo o tempo que perde consigo não é tempo perdido. Uma boa noite e até para a semana.